Salve, salve pessoal, tudo bem? Sou o professor Erivaldo Júnior. Estamos iniciando mais uma aula do curso de Geometria Analítica 2, tá? Geometria baseada em vetores. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com algumas operações com vetores. Então se liga aí no vídeo. Até já! Olá, estou de volta e agora para falar sobre operações com vetores. Nessa videoaula especificamente eu vou tratar apenas de duas, tá? A adição de vetores e a multiplicação de um vetor por um número real. Então vem comigo, tá? O que é a adição de vetores? A adição de vetores é a operação que a cada par de vetores U e V associa-se um terceiro vetor, que a gente pode chamá-lo de W ou de U mais V, que é chamado de soma de vetores. Então, o desenho está bem explicadinho, bem explícito aqui. Se eu tenho um vetor AB, que eu estou chamando de U, e um vetor BC, que eu estou chamando de V, logo o vetor AC é o vetor U mais V. Me acompanha aqui no GeoGebra. Ok, então eu vou escrever dois vetores aqui aleatórios, tá? Um pode ser esse, vetor 2, 3, ou seja, 2 unidades para x, 3 unidades para y. E o outro pode ser esse, o vetor 7 menos 1. Ou seja, 7 unidades para x, no sentido positivo, e 1 unidade para y, no sentido negativo, por isso esse menos 1. Tá? Então, eu tenho dois vetores aqui, e geometricamente, como é que eu faço essa operação de soma para descobrir quanto é o vetor AB mais AC, tá? Geometricamente, eu venho com um outro representante desse vetor AC a partir do ponto B, tá? Ou seja, eu venho de novo pegar um vetor que comece em B e que tenha essas características: 7 unidades para x e menos 1 unidade para y. Então, a partir de B, eu caminho 7 unidades para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e desço 1 unidade. Logo, eu não tenho outro vetor. Apesar do GeoGebra estar identificando aqui como W, não é um outro vetor. Na verdade, é o mesmo vetor AC, só que é um outro representante dele. Como existem infinitos representantes de um mesmo vetor num plano qualquer, esse vetor BD é um outro representante do vetor AC, tá? Eu poderia ter feito ao contrário. Eu poderia ter pego, e aí vai dar a mesma coisa, um outro representante do vetor AB, que aqui eu estou chamando de U, ou seja, 2 unidades para x, 3 unidades para y, aqui ó, 2, 3, e a partir do final do primeiro vetor, que seria o AC, eu fazer um outro representante do vetor AB, que seria este, tá? Este vetor aqui, que está identificado pelo A, na verdade é um outro representante do vetor U, que é vetor AB, tá? E para que eu faço isso? Para que eu faço esse paralelogramo? Eu faço esse paralelogramo porque as suas diagonais, olha, as suas diagonais são operações entre esses vetores, tá bem? Ou seja, AD, perdão, essa diagonal aqui, que é o vetor resultante entre AB mais AC, esse vetor resultante que está sendo representado pelo B, é o que eu chamo de vetor soma. Ou seja, ele é o vetor AB mais BD. Logo, é o vetor AD, tá? E algebricamente, eu vou voltar aqui. Algebricamente aqui fica fácil. Se você tem um vetor AB e quer saber como é que fica esse AB mais o vetor BD, percebe que essas duas coisas aqui, ó, são iguais. O final de um vetor é igual ao início do outro vetor. Então, eu posso dizer de cara aqui já que AB mais BD é AD. E se eu tenho as coordenadas, então ficou muito fácil. Vou trazer as coordenadas de lá para cá, tá?
O vetor A é o ponto A é o ponto 0, 0, é a origem. O ponto B é o ponto 2, 3. B é o ponto 2, 3. E D é o ponto 9, 2. 9 de x e 2 de y. D é o ponto 9, 2. Vejam que, algebricamente, vou passar um traço aqui, algebricamente, não tem diferença. Quem é AB? Quem é o vetor AB? É o ponto inicial B menos o final A, ou seja, 2 menos 0, 2, 3 menos 0, 3. Esse é o vetor AB. E quem é o vetor BD? BD. É o ponto inicial D, 9, menos o ponto inicial B, 9 menos 2, 7, e 2 menos 3 é menos 1. Percebam que esses eram os vetores que o GeoGebra já estavam identificando. Logo, AB mais BD é o que a gente já sabe que é AD. Ou seja, AD é o ponto inicial D, o ponto final D, que é 9 menos 0, 9, menos o ponto inicial das coordenadas de A, D menos A, 2 menos 0, 2. E onde é que eu acharia esse 9, 2, sem olhar para as coordenadas? Sem olhar geometricamente para as coordenadas? Aqui, ó. Soma essas duas coisas, porque a gente está trabalhando com operação com vetor, adição de vetores. 2 mais 7, 9. 3 mais menos 1, 2. Então, eu só olhando as coordenadas, sem precisar fazer desenho, esboço nenhum, eu consigo dizer quem é o vetor soma, tá bem? Eu falei, quando eu mostrei o GeoGebra, que as diagonais do paralelogramo são operações com esses vetores, tá? Essa diagonal aqui, BD, dependente do sentido em que eu faça, ó, BC ou CB são os vetores subtração, mas esse é um assunto para a próxima aula, tá? Bem, a segunda operação que nós vamos ver hoje é a multiplicação de um vetor por um escalar, tá? Aqui eu estou chamando de lambda, mas eu vou vou trabalhar com esse escalar sendo A, ou seja, esse A é qualquer número real. Ele pode ser qualquer número que você quiser, desde que seja um número real, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou desenhar uma reta numérica aqui, tentar desenhar reto, que é muito ruim, mas vamos lá. Pronto. Imaginando que isso é a reta real, tá? Ela tem um lugar que a gente chama de zero, que é a origem dessa reta. Tem, se a gente graduá-la, à esquerda dela os números negativos, à direita dela os números positivos. Essa reta é infinita e contém todos os números reais, tá bem? Então o que é que a gente vai olhar? A gente vai olhar os A's nesse intervalo aqui. Ou seja, se A é um número real, ele pode estar em qualquer um desses cantos. Então, qual o primeiro lugar que ele pode estar? Ele pode estar aqui, ele ser menor do que 1. Ele pode ser entre menos 1 e 0, menor do que menos 1, tá? Entre menos 1 e 0, entre 0 e 1, maior do que 1, exatamente, o 1, o menos 1 e o 0. Então, nós temos 7 hipóteses para observar. Se esse cara é menor que menos 1, se ele é exatamente menos 1, se ele está entre menos 1 e 0, se ele é exatamente 0, se ele está entre 0 e 1, se ele é exatamente 1,
ou se ele é maior do que 1. Então vamos começar com o básico. Se esse real for igual a 1, o que acontece com um vetor que eu multiplico por ele? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um vetor U, que é o vetor AB, e um controle deslizante, que vai ser o nosso representante de número real A, tá? Então se eu multiplico aqui A por U, o que acontece com o meu vetor que está sendo representado por V? U vezes A, que nesse caso é 1, está igual, tá bem? Então, com A igual a 1, que é esse caso aqui, o vetor se mantém igual. Resumindo, ele é um outro representante do vetor. Para As maiores do que 1, o que vai acontecer com o meu vetor resultante? O produto desse vetor vai ser maior do que o próprio vetor. Claro, eu estou multiplicando por um número maior do que 1. Se mantém a direção, se mantém o sentido, mas o módulo do vetor muda, o comprimento dele muda, tá? Então, já vimos que aqui, se o A está nessa região maior do que 1, o que acontece com o vetor? Ele estica, tá? Ele não muda o sentido, ele não muda a direção, mas ele estica, ele muda o módulo. Igual a 1, o vetor não muda de sentido, não muda de módulo, não muda de comprimento, não muda de direção. Tudo é igual, ou seja, é um outro representante do mesmo vetor. Entre 0 e 1, o que acontece com esse vetor? Se eu coloco um A aqui entre 0 e 1, perceba que o meu vetor resultante encolhe, vamos dizer assim. Ele diminui de tamanho, mantém o sentido do vetor original, mantém a direção do vetor original, mas perde em comprimento, ele perde em módulo, ele encolhe, tá? Se o vetor for exatamente igual a 0, aqui não está aparecendo por quê? Porque o vetor 0, 0 é um ponto. Todo ponto é um vetor que a gente chama de vetor nulo. Então, o ponto 0, 0 é um vetor nulo. Se você multiplica qualquer vetor pelo escalar, pelo número real 0, você obtém o vetor nulo. Aqui é o vetor nulo, aqui o vetor não muda, aqui o vetor estica, aqui o vetor encolhe. Então, para cá, a gente vai ter coisas basicamente iguais. Ou seja, aqui ele também vai esticar, e aqui ele também vai encolher. O que é que vai mudar? O sentido do vetor. Vocês vão ver que o sentido do vetor vai mudar. Ou seja, vou pegar agora um número real entre 0 e menos 1, e o vetor está menor do que o vetor original, só que com sentido oposto. Eu mudei o módulo, porque ele está menor, e eu mudei o sentido, porque ele agora tem sentido oposto. Mas a direção continua a mesma, tá? Se for igual a menos 1, a gente já viu esse caso numa videoaula aí passada, que igual a menos 1 eu tenho o vetor oposto, ou seja, tenho o mesmo módulo do vetor original, porém sentido oposto, além de ter a mesma direção, é claro. E um número real menor do que menos 1, o que vai acontecer? O meu vetor original vai ser esticado, só que esticado no sentido oposto, tá bem? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima videoaula.